Já tá com a gente por aqui no estúdio o Rafa Nobre, que acompanha a terça-feira do Cruzeiro. Vamos falar sobre a Raposa aqui no Tempo Esportes. Primeiro, quais as novidades do dia de hoje, Rafa? Um abraço pra você, boa tarde mais uma vez. Um abraço, Pedrão, boa tarde mais uma vez pra você, pro Seabra, o Lelhão e também o Samuca aqui com a gente no Tempo Esportes. Pois é, a novidade é o início, né, Pedrão, desse treinamento do Cruzeiro. O Cruzeiro já começa a semana pensando nessa última rodada do Campeonato Mineiro e aí em jogo a primeira colocação geral do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro brigou tanto por ela, né, agora depende só dele. É uma vitória simples contra a Uberlândia, próximo sábado, dia 2 de março, 4:30 da tarde no Mineirão. A despedida do Cruzeiro nessa primeira fase do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro já classificado para a próxima fase e aí define realmente o adversário e como termina essa primeira metade do Campeonato Estadual. Outra novidade, Pedro, também é a presença do Álvaro Barreal, o atacante argentino, a 9ª contratação do Cruzeiro. O Cruzeiro ainda não oficializou, mas chegou no último sábado a Belo Horizonte, já fazendo os testes físicos por lá na Toca e aproveitando, claro, para poder fazer algum trabalho também, já pensando num condicionamento para quem sabe ser uma opção pro técnico argentino. Não sei, acho difícil para esse sábado já que possa ser uma opção. O Borreal, até porque precisa entrar no BID ainda, todo o processo, todo o trâmite burocrático para que possa ser liberado para estar em campo no próximo sábado, mas já inicia essa preparação para que possa ser anunciado o 61º estrangeiro a vestir a camisa do Cruzeiro e também o 9º reforço para a temporada. Aos poucos, né, Pedro? O Cruzeiro vai encontrando, vai chegando no elenco ideal para que, pelo menos até a próxima janela de transferência, possa ser o time que o Larcamon ainda deseja. Até o dia 7 de março ainda tem essa primeira metade da janela de transferências aberta, o Cruzeiro fazendo a 9ª contratação. Será, Samuel Venâncio, que já para a semifinal do Campeonato Mineiro o Barreal estará à disposição? Um abraço para você, boa tarde. Fala, Pedro, boa tarde para quem nos acompanha aqui no Tempo Esportes. Eu acho que ele chega numa condição boa fisicamente falando, porque estava participando da pré-temporada lá no Cincinnati. Então, é só questão burocrática, né? Ter o nome aí publicado no BID, passar a treinar com o grupo. Hoje ainda ele fez um treino à parte na Toca, mais um trabalho físico. Se fizer treino físico, vai ser mais alguns poucos dias, serão mais alguns poucos dias, porque em breve vai ficar à disposição também do técnico Nico Larcamon. Penso que para essa reta final ainda de estadual, ele já estará disponível. Não sei se para o primeiro jogo da semifinal, mas para a sequência aí, acho que neste mês de março ele vai ser relacionado já e mais uma boa opção que ganha o técnico argentino na Toca. Aliás, ele tem ganhado algumas, né, boas opções. Pessoal, tô interrompendo esse vídeo para te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes. É só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? É sobre isso que, de certa forma, a gente vai discutir aqui no Tempo Esporte sobre o Cruzeiro. A turma tá convidada, aliás, convocada, né, a participar pelo WhatsApp 988-100-917 ou então pelo youtube.com/@O Tempo Esportes ou lá no canal do YouTube de O Tempo. É que no fim de semana, depois da vitória sobre o Pouso Alegre lá em Uberlândia, né, Rafa, o Larcamon fez algumas reflexões sobre alguns jogadores. Por exemplo, ele encerrou a coletiva elogiando o Vidalba e o Cifuentes, entre algumas outras peças também. E aí a gente até separou para hoje uma reflexão dele a respeito dessa construção de não só um time, né, mas um elenco, que também está trabalhando uma filosofia dentro disso aí, né? E aí até dentro do que a gente escuta pelas redes sociais, a gente lê, acompanha também do torcedor, claro, tem sempre aquela bronca, aquela exigência e todo setor tem um torcedor que reclama, né? Mas falta um lateral direito, mas falta atacante, falta meia, e aí o Larcamon depois praticamente dessa primeira fase do Campeonato Mineiro, falta uma rodada ainda, mas numa análise aí desses primeiros 8 jogos que fez no comando do clube,
o Larcamón fez uma análise do que tem. O Vidalba entrou com 40 minutos do segundo tempo, se foi antes com 30, mas já foi algum tempo para que a gente possa ver um pouco do futebol do equatoriano, do argentino também. E aí ele faz esse balanço e comenta um pouco sobre essa chegada dos reforços. Vamos ouvir o que falou o Larcamón. Eu acho que o nosso calendário vai precisar de a gente, como time, tem a capacidade de não só ter 11 nomes que podam jogar. Eu sinto que agora é momento de construir essa rotação competitiva y no aguardar un juego que a gente tenga lesionado, suspendido y ahí recién recurrir al jugador que no está jugando mucho. Si você aguarda o espera a que el juego o que las circunstancias se presenten para ir en búsqueda de un jugador, posiblemente ese jugador sienta que agora que me precisa me está haciendo jugar, no cuando había una competencia. Entonces siento que una boa manera de fortalecer un grupo y la competencia interna tiene que ver con que en este tipo de juegos también darle oportunidad a otros jugadores. Claro que Joao Marcelo, Seivaldo, Neris son muy buenos jugadores y yo puedo falar bien de algunas cosas de un y de otro, mas es cierto que esa boa competencia interna, si yo defino só por dos, el tercero, cuando tiene que jugar, va a estar con mucha falta de confianza, de forma física. Entonces, yo siento que es la mejor manera de alimentar esa boa rotación. Porque ahora quizás vamos a tener juegos de semana a semana, mas posiblemente en abril, mayo, vamos a tener juegos muy seguidos y vamos a precisar que no solo los juegos, sino también los viajes. Sudamericana hace un juego en Colombia y tienen que voltar a jugar en Porto Alegre y ahí es cuando lo construido hoy va a dar buenos resultados. A construção, né, que o Larcamón tá tentando fazer e já ganhar, você abre essas opções antes da necessidade. Achei interessante ele falar sobre isso, né? É algo até que às vezes treinadores podem até fazer, mas não abrem assim nitidamente, que ele tá tentando, né, ter todo o grupo na mão, conhecer o máximo possível os jogadores antes da necessidade. É uma coisa que não é muito da nossa cultura do Brasil, né? No Brasil são 11 titulares, ponto. A gente vai, mas tem que ter os 11 titulares. Eu sou favorável, claro, e o futebol se faz assim também, pelo entrosamento. Se você mudar a cada rodada o time, você não vai ter entrosamento praticamente nunca. Mas nesse início, e a gente cansa de falar isso, e a gente tem que dar a mão à palmatória aí, que o Campeonato Mineiro é para isso. O Campeonato Mineiro é um laboratório, é a hora de experimentar, e o Larcamón foi bem claro ali. Eu acho que aos poucos o Larcamón vai mostrando que o trabalho dele pode ter consistência, porque ele tá conhecendo o elenco, o próprio Dineno, por exemplo, que a gente via, perde muito gol e tal, não sei o que, aos poucos ele vai se encontrando, aos poucos ele vai mostrando futebol, e aí vão chegando reforços, esse Barreal chegando agora, o Cifuentes já estreou, assim como o Vidalba, são jogadores que vão ser importantes ao longo da temporada, e o Cruzeiro tem. Bom, a Copa do Brasil já foi, né? Mas o Cruzeiro tem o Mineiro, tem o Campeonato Brasileiro e tem a Sul-Americana, que é um calendário pesado. E ele falou ali, um dia você joga na Colômbia, um dia no Porto Alegre, um dia no Nordeste, depois você volta pra BH, e aí? Aí tem um jogador que vai sentir mais, tem outro que vai sentir menos. Se você tem os 11 redondinhos ali, ó, uma hora vai dar problema. Porque tem um que não joga, vai ter que entrar. E aí, como é que faz? Por isso é que ele tá rodando o elenco desse jeito, e eu acho que ele tá certo. A gente precisa mudar um pouco a nossa cultura também, de entender que jogadores têm que ter rodagem. Porque senão, a hora que precisar e tiver que entrar, como é que faz? Pois é, o Michael Samora tá falando na nossa live no YouTube aqui, falta um ponta de qualidade, não dá pra contar 100% com Arthur Gomes e João Pedro e Fernando vacilando, fica difícil. Mas tem o Gabriel Veron. Tá lesionado, né? Mas é um cara que o Larcamón já falou, né? Inclusive nos últimos jogos aí, que tem muita expectativa para com o Gabriel Veron. Mas, Lélio, Seabra, Rafa e Venâncio, vamos começar pela, talvez, uma das posições mais criticadas pela torcida, principalmente depois da eliminação do Souza, e que vira e mexe e volta à pauta. O Cruzeiro tá bem servido no gol? Vai precisar reforçar no gol? O Cruzeiro tem o goleiro pro restante da temporada, o Cruzeiro tem reserva, tem
tá ok nesse sentido? Quer começar, Lélio? Rafael Cabral, Anderson e Léo Aragão, viu, Lelhão? Só pra gente poder ir pontuando aqui como é o elenco do Cruzeiro. O Anderson veio ano passado, inclusive, né? E o Léo Aragão chegou nesta temporada. O lance é o seguinte, quem decide isso é o treinador de goleiros. E se um dos outros dois estivesse melhor preparado, já estaria talvez até jogando. Mas o treinador deve enxergar no Rafael Cabral uma superioridade técnica. Ele pode falhar, mas também ele faz defesas difíceis, então fica complicado, né? Há uma bronca com chute de longa distância que o Rafael Cabral às vezes aceita o chute, né? Então vamos ver, eu acho que ele foi contratado e o Cruzeiro optou inclusive por segurá-lo quando havia até uma chance dele sair em 2022. E o Cruzeiro enxerga que está bem servido. O torcedor já tem uma grande interrogação em cima do Rafael Cabral. Ainda tem crédito, você abre? Olha, para mim, primeiro em relação a Anderson e Léo Aragão, não sei, porque eles não jogam, né? Então não dá para saber se estão bem, se não estão. Como o Lélio disse, o preparador de goleiros está lá no dia a dia e o próprio Larcamon também participa disso, então não sei. Agora o Rafael Cabral, para mim, ele tá naquele limiar intermediário. Por quê? Debaixo da trave ali, debaixo dos paus, para mim ele é muito bom goleiro. Ele pega muito ali de baixo. Salvou o Cruzeiro várias vezes, inclusive no clássico, inclusive vale lembrar o chute do Paulinho ali na cara dele. E ele conseguiu fazer. Agora, chute de longa distância, eu já falei isso aqui N vezes. Se a gente pegar chutes de longa distância, o Rafael Cabral praticamente não pega nenhum. Ele tem algum problema, não sei se é visão, não sei se é treino, não sei, eu não tô chutando aqui qualquer coisa, mas fato é, chute de longa distância é uma dificuldade imensa pro Rafael Cabral. Ele tem uma dificuldade muito grande de fazer defesa de chute de longe. Vide aí os últimos gols, inclusive, que ele levou, né? É isso. O Rafael Cabral, Samuel Venâncio, é isso mesmo? É o titular? Você vê também vê alguma outra alternativa? Cruzeiro não deve ir ao mercado mais para buscar um goleiro, né? Não. Trouxe o Léo para ser o terceiro, o Anderson é o reserva imediato e o Rafael Cabral, o goleiro do Cruzeiro, né? Tem contrato até o final de 2025. Não vejo nenhum movimento nesse sentido para se contratar um outro goleiro. Eu já falei diversas vezes sobre o que eu penso do Rafael Cabral. Acho que é um goleiro que já teve lances de falhas e etc, mas não é nem de perto o maior problema do time do Cruzeiro. Muito pelo contrário, acho que é um goleiro que tem uma média aí de boas atuações com a camisa do Cruzeiro, então, com sinceridade, não acho o Rafael um dos maiores da história do Cruzeiro, um dos melhores goleiros da história do Cruzeiro, não, também não tá perto disso. Mas longe de ser aí o maior vilão do time, viu? Dentro dessa construção que o Larcamon falou no fim de semana, Samuel, o que você acha que falta para a defesa do Cruzeiro, para os jogadores ali da linha defensiva, né? Tendo em vista que ele pode variar o esquema com os zagueiros, com laterais. Acho que falta alguma coisa, tá bem servido? Não, acho que a defesa tá ok desde que jogue quem atuou lá contra a equipe do Pouso Alegre, né? Jogue o Zé Ivaldo, jogue o João Marcelo e podendo fazer ali uma linha de 3, aí tem o Vidalba, o Marlon atuando mais como ala, enfim, acho que pra defesa ali, o Cruzeiro tá ok. O Neres, eu vejo e já fiz muitas críticas também ao Neres, acho que ele pode compor o elenco, pra um jogo ou outro, ok, ele não pode ser um zagueiro titular absoluto do Cruzeiro como ele vinha sendo aí neste início de temporada. Com o Kaique retornando, você vê essa briga por espaço ali na defesa do Cruzeiro como uma briga sadia, como um time que tem boas opções para variadas circunstâncias de jogo? Eu acho que sim, acho que tem boas opções. O Kaique, até pouco tempo, ele brigava de igual para igual. Inclusive, a gente chegou até a ouvir o treinador do Cruzeiro passado aí falando que durante o treinamento ficou em dúvida se quem seria o titular. Para mim, o Marlon é o titular, não tem nenhuma dúvida, joga muita bola, gosta do futebol dele. Agora, com a chegada do Vidalba e ele entrando efetivamente no time, não sei não, acho que vai sobrar pro Marlon, pra mim, de forma injusta. Eu não tiraria o Marlon do time de jeito nenhum, mas pra jogar com 3 ali atrás, e sendo que o Vidalba foi contratado agora, a pedido do Larcamon, jogando pela esquerda, quase que como um lateral,
não vejo outra alternativa que não seja sacar o Marlon. É curioso, né, Rafa, porque os laterais ano passado foram os jogadores que praticamente mais caíram na graça da torcida, os que mais rápido a torcida aprendeu a gostar e a defender no time, né? E esse ano também tão bem, né? Marlon fez gol, William fez gol, então, e tem participações ofensivas também, defensivamente, principalmente o Marlon, né? Não deixa nada a desejar, né? Tanto que ele pode fazer esse zagueiro pela esquerda, tem assistências também, então não dá pra falar absolutamente nada. O Marlon é um jogador de bola parada também, mostrou isso contra o Inter, meteu uma bola no travessão, então é um jogador pra posição quase completo, né? Então não dá pra falar absolutamente nada, mas é isso que o Seabra destacou, né? Assim, dentro das configurações das contratações, é um cenário que a gente tem que esperar ainda para ver como isso desenha e como é que o Larcamon pretende montar esse time pro restante da temporada. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui para o Victor participando com a gente, o Wellington Araújo, Marcos Guilherme, todos eles comentando aqui. O Rafael Cabral foi o que mais deu discussão até agora no chat aqui da nossa live. Rafael Rocha também participando aqui, dizendo que Cruzeiro depois do Dida passou por uma mentalidade estranha com goleiros. Sendo assim, ele acha que o Anderson precisa de uma chance. Diz que depois veio um que errava horrores, mas não podia ser criticado, falando do Fábio. Sendo assim, Anderson precisa de uma chance. Abraço para o Rafael Rocha. E Lélio Gustavo. Você queria então quem? O Gatti no gol, Rafael? O Maisena, né? Maisena, André, quem que você queria? Pode escolher. Aliás, com o André surgiu, né? Esse apelido aí de bracinho de jacaré. Não era? Seabra. Era André Doring, ex-Inter. Ex-internacional, que foi o goleiro campeão da Copa do Brasil no ano 2000. Muito bom goleiro, diga-se de passagem, Léo. Sim, chegou até a seleção brasileira. Ô Lélio, o que eu senti até agora aqui em relação às participações sobre sistema defensivo, tem muita gente ainda falando do gol. A única reclamação que veio aqui é o Wesley Gasolina, pessoal falando que ainda precisa de um lateral direito. Tendo em vista para ser a sombra ali do William, reserva do William. Esse ano ele entrou contra o Vila como ponta esquerda, contra o Atlético ele jogou, foi de ponta direita mesmo? Acho que foi, né? Tanto que ele fez até o gol de empate. Se ele não tiver entrado no ataque, me corrijam aí, por favor. Ele entrou na vaga do William. Entrou na vaga do William mesmo, né? Foi. Mas contra o Vila ele entrou na ponta esquerda, né? Isso. Só pra lembrar. Nada a ver, né? Mas ele acabou fazendo o gol da vitória. O gol da vitória foi do João Pedro. João jogada Pedro. Que foi dele. Ele fez o gol contra o Atlético, né? Exatamente. Mas eu acho assim, ele é um jogador que o técnico aposta ali muito pela velocidade que ele tem, né? Não pela qualidade técnica. A qualidade técnica e que se demonstra um jogador mais completo, sem dúvida alguma, é o William, e não é à toa que ele foi campeão olímpico com a seleção brasileira aqui no Brasil. Eu vejo, Daniel Seabra, um meio-campo do Cruzeiro pronto para tanto jogar com 3 quanto para jogar com 2 volantes e até 2 meias. Se de repente não quiser jogar, né, com jogadores mais abertos nas pontas, como tem feito, né, o Larcamon de certa forma. Eu acho que no meio-campo o Cruzeiro também tá bem servido. O Cruzeiro, ali eu acho que é o setor que tem mais opções, né? O meio de campo do Cruzeiro, tanto volantes quanto jogadores até mais ofensivos também. O Larcamon pode variar bem aí, né? Lembrando que a resposta dele é sobre 2024, ele tá falando da temporada toda. Assim, estamos falando da temporada toda, com Série A, com Sul-Americana, esse o nível. É o que a gente falava antes, assim, o Cruzeiro já mandou uma competição pro vinagre, né? A Copa do Brasil não tem mais, mas vai ter reta final do Mineiro aí, mais a Sul-Americana e mais o Brasileiro, então tem que ter elenco, ele pode variar bem esse meio de campo, aí ele vai jogar num jogo que ele precisa um pouco mais retrancar ali o meio de campo, ele tem volantes para isso, ele tem peças que ele pode fechar, ele precisa de sair um pouco pro jogo, ele tem volante, tem meias, tem volantes que saem pro jogo também. Eu acho que o meio de campo do Cruzeiro não vejo tanto quanto problema, não. O problema todo para mim é daí para frente. Você concorda, Lélio? Sobre o meio campo do Cruzeiro estar bem servido nesse elenco atual? Porque com a chegada do Cifuentes, né, eu acho que deu uma melhorada ali no leque de opções. Agora, a gente tem que saber também, e a torcida do Cruzeiro, ela, por exemplo, ela não é tão simpática assim ao futebol do Felipe Machado, que por sua vez tem sido utilizado até como zagueiro pelo técnico. Mas você, né, com a chegada do Lucas Romero,
Era um problema de ter ali um cão de guarda. E o Romero, ele é superior ao Matheus Jussa que saiu, né? Agora chegou o Cifuentes. Eu acho que até pelo que o Samuel disse bem ontem, né? Ontem aqui no programa de segunda-feira, que o Cifuentes pode ser que ganhe a vaga do Lucas Silva. E isso aí me parece que vai acontecer. Agora, na criação das jogadas, a gente enxerga apenas o Matheus Pereira. Não tem outro meia. Então seria uma posição ali pro Cruzeiro buscar um jogador, né? Não precisa ser do mesmo porte técnico, mas pelo menos com uma característica semelhante à dele, para quando estiver ausente o Matheus Pereira, né, o Cruzeiro ter esse jogador. E ainda tem o Japa, tem Ian Lucas como volantes, que eu até havia me esquecido. E sem contar o Fernando, que a torcida tava numa bronca com ele. O Fernando Henrique, não é esse o nome que era do Grêmio? Sim, sim. Né? Que a torcida tá meio na bronca porque ele só vive no departamento médico, não é isso, Rafa? É isso, até voltou agora, Lelhão, mas tá de volta, tá liberado, mas conviveu sim com muitas lesões, Fernando Henrique. Samuel Venâncio, e se o Matheus Pereira se machuca? E se o Matheus Pereira cumpre uma suspensão? O que é que você faria nesse meio campo do Cruzeiro? Como é que você vê essas opções? Aí substituir o Matheus Pereira é difícil, né? Não vai conseguir a altura, principalmente no elenco do Cruzeiro. Aí teria que jogar sem o meia, né? Como o Cruzeiro jogou quando o Matheus Pereira não foi lá para Governador Valadares, aí com 3 jogadores ali, podendo adiantar o Lucas Silva, ou dar chance pro Vitinho, ou tendo o Japa também por ali. Não vejo o Matheus Vital. Aliás, a volta dele no domingo conseguiu perder um gol no rebote lá, inacreditável, né? O que a gente viu do Matheus Vital já na temporada de 2023, né? Então, mas o Nico quer observar, quer dar uma chance pro jogador. Agora, o Matheus Pereira não tem substituto, aí só se fizesse um investimento à altura do Matheus Pereira. Teria que repensar aí a opção para formar um time diferente ali, ou com 3 volantes, ou colocando mais um atacante, ou dando chance para um desses garotos aí. Não vejo o Vital sendo esse nome, não. E até no domingo ele entrou, foi jogando mais aberto pela esquerda, não foi, Samuel? O Matheus Vital? O Robert entrou muito por ali, né? Ele entrou... Ele entrou. Melhor você não falar, então. Bom, e as opções ofensivas, né, do Cruzeiro, pra gente fechar esse balanço sobre o elenco aqui, tendo em vista que ainda tem mais alguns dias de janela, mas é o que tem hoje, né, no elenco do Cruzeiro. São 3 centroavantes como opções principais, com opções de mais experiência. Ainda tem alguns outros jogadores. Tem Fernando que volta pro sub-20 depois dessa vacilada aí, mas é um jogador que a gente já sabe que tem potencial, que tem a simpatia da torcida de certa forma também. Samuel Venâncio, vou começar com você para uma avaliação desse ataque, lembrando que ainda tem Gabriel Veron que tá no DM, né? O setor do ataque do Cruzeiro, principalmente o jogador de beirada, eu acho que o Cruzeiro tem que fazer um esforço para contratar ainda nessa janela. E para jogar pelo lado direito de preferência, porque todos os jogadores que o Cruzeiro tem hoje, o Robert, por exemplo, entrou no domingo e na dele ali, que é pela esquerda, ele fez boas jogadas. Tudo bem que era contra o Pouso Alegre, mas ele é pela esquerda, o Arthur Gomes é pela esquerda, o Gabriel Veron pode até jogar pela direita, mas se sente mais confortável atuando pela esquerda. Então o Cruzeiro precisa achar um jogador de beirada para atuar pelo lado direito do campo. É a principal carência. Se fechar essa posição aí trazendo um bom nome, não adianta trazer por trazer também nesse final de janela, né? Tem que trazer um para chegar e ser uma boa opção. Como disse o Nico, contratar qualidade e não quantidade. Então, é a maior carência. Penso que se der também para ter um outro centroavante, pode buscar. O Cruzeiro até tinha essa ideia, acho que deu uma esfriada nessa possibilidade. Vai com o Dineno, com o Rafa Silva, tendo o Papagaio aí também à disposição, mas atacante de beirada pelo lado direito, acho que o Cruzeiro tem que buscar sim,
que aí dá para fechar o elenco neste primeiro momento. É só isso, Seabra? Acho que é por aí mesmo, né? A gente pegar os nomes aqui, o Cruzeiro tem, de forma geral, pro ataque hoje, o Cruzeiro tem... Deixa eu passar aqui, vamos lá. Dineno, Rafa Silva, Papagaio, Fernando, como o Pedrão destacou, voltou pro sub-20, e aí jogadores mais de beirada, né? O Robert, o Veron, o João Pedro, o Arthur Gomes e o Bilu, que também tá se recuperando. Tá voltando já, não? Ainda vai precisar de mais algumas semanas. Então, ou seja, eu acho que tem opção aí, tem muita opção. Acho que dá pro Larcamão montar um ataque aí. E sobre essa questão do João Pedro e do Fernando, que voltaram aí, foram afastados, voltaram, não sei o quê. Eu acho assim, eu sou muito contra essa coisa de ficar fiscalizando vida pessoal de jogador, sabe? O cara faz o que ele achar melhor. Como eu não quero ninguém fiscalizando a minha também. Então eu não vou lá fiscalizar se o cara tá bebendo ou não tá. Eu vou criticar ou elogiar pelo que tá acontecendo dentro de campo. Entrou dentro de campo, não rendeu nada, nós vamos, obviamente, criticar. Entrou dentro de campo, rendeu, beleza. E o jogador de futebol tem que saber que o corpo dele é um instrumento de trabalho. Então, se ele vai beber no dia anterior a um treino, ele vai prejudicar o treino dele, né? O rendimento dele no dia seguinte. Agora, eu acho que tá muito longe, sabe? De uma indisciplina enorme, vamos afastar, pegar o Fernando, que tá todo mundo pedindo aí. Agora o Fernando, inclusive, tá deixando claro por que ele não subiu ano passado, né? A gente tá começando a entender por quê. Mas voltar com o Fernando, psicólogo, conversar, o João Vitor, mesma coisa, o João Pedro, mesma coisa, sentar com os garotos e olha, vamos colocar a cabeça no lugar, são meninos e tal. Eu acho que não dá também, sabe, pra simplesmente limar os dois. Ah, não, acabou, voltam pro sub-20, o outro vai ser afastado, vai ser emprestado. Não dá pra ser assim. Eles erraram. Pode até ser que sim, tava no momento de folga, no dia seguinte tinha treino, não mataram treino, não é uma coisa para mim tão indisciplinar assim, mas deveria sim ser punido, puxa a orelha, mas volta com os garotos. Acho que são patrimônios aí do Cruzeiro, né? A turma da base que subiu. Acho que tem que ir com calma um pouco nisso aí também, sabe? Muito bem. E para você, Lélio Gustavo? Olha, eu tenho dúvida sobre o argentino Barreal, mas ele é ala ou ele é ponta? E aí, ele joga pela direita ou pela esquerda? É uma dúvida que eu tenho. Agora, essa observação do Samuel aí quanto ao Gabriel Veron, ela é importante, porque no Palmeiras eu também me lembro mais do Gabriel Veron jogando pela esquerda, né? Mas sempre fica essa expectativa de que ele possa jogar pela direita. E agora o Samuel falou que o Robert, ele se sente mais à vontade pela esquerda. Eu pensava que ele se sentia mais à vontade pela direita, mas realmente o Samuel detalhou aí, né? Todo mundo caindo pela esquerda, então vai precisar de alguém que saiba jogar pela direita, e pela direita quem estava jogando era o João Vitor, e ele acabou aí sendo punido, né? Por essa indisciplina. Mas o problema, o Seabra, é o seguinte, é que o camarada ele pode realmente, eu também não curto muito ficar pegando o pé do cara que tá tomando uma e tal, não, mas o dia foi errado, a semana foi errada, né? E pra piorar tinha viagem ainda pra Uberlândia, isso aí pesou bastante na balança, entendeu? E o mole que deram, né? Deixaram vazar pra rede vídeo, social, né? pô. Pesou a questão do Cruzeiro ter sido acabado de ser eliminado. Exatamente. Né? Mas são garotos também, né? Eu acho que também a gente ficar pensando também que são veteranos, que vão pensar, é menino, é da base. Eu acho que tem que ter calma, tem que ter punição, beleza. Mas também limar os caras, assim, não sei. Não, quem voltou pro sub-20 foi o Fernando, né? O João Pedro deve continuar, mas a punição tem que existir. Tem, com certeza. Tem que existir. Daí pro camarada já ficar esperto e aprender desde cedo, porque depois também não aprende, e a gente já viu, né? Grandes talentos se perderem aí no meio do caminho justamente por não serem corrigidos, e ali a gente, diretoria do clube, ficar passando a mão na cabeça, né? O Leonardo mandou a mensagem aqui dizendo que precisamos tomar cuidado pro garoto não se tornar um novo John Kennedy em outro clube. Tem que saber educar essa galera, tem potencial. 6:16. Algo mais, Samuel Venâncio, para esta terça-feira do Cruzeiro? Então, o Cruzeiro está aguardando um documento chegar lá dos Estados Unidos, da MLS, para fazer o anúncio oficial do Barreal, o Álvaro Barreal, que o Lélio disse aí. A princípio vem para ala, ele pode atuar mais avançado? Pode. Mas ele vinha jogando como ala e é uma posição que o Nico gosta
principalmente quando ele atua no esquema com 3 defensores, né? Então, ele já treinou hoje à parte, em breve vai passar a treinar aí com o grupo e será anunciado oficialmente pelo Cruzeiro contrato de empréstimo de 1 temporada com opção de compra para ficar em definitivo na toca. Boa, Samuel Venâncio. A gente volta a se falar amanhã aqui em O Tempo Esportes. Aliás, amanhã o Tempo Esportes com Léo Campos. Estarei em Maringá e América na jornada do Tempo Esportes. Um abraço para você, Samuca. Valeu, um abraço, tamo junto.